bom dia. Vamos fazer a prece? Hoje nós estamos recebendo a Dona Helena para conversar um pouquinho com a gente. Tá bom? Tá ligado aqui? Tem que apagar. Pode desligar, Roberto? Um bom dia a todos, um abraço, um carinho maior por estarmos aqui reunidos, em nome de Deus e em nome de Jesus, e em nome dessa espiritualidade querida, que preparam todo esse ambiente para nos receber com carinho, com respeito, nos respeitando a todos, igual Deus nos ama e nos respeita. Hoje, companheiros, vamos falar sobre o dia de ontem, o dia de finados, né? O dia dos mortos, que não estão mortos, né? A gente sabe que no nosso calendário, as datas importantes acharam por bem fazer essas homenagens, né? Como o Dia das Mães, dos Pais, da Criança e do Dia dos Mortos também. Está no nosso calendário, 2 de novembro. As pessoas perguntam muito, companheiros, quando chegam à casa espírita ou quando parte algum ente familiar, algum ente querido, as pessoas perguntam muito sobre o cemitério, sobre levar flores no cemitério,
sobre acender velas e perguntam o que a doutrina espírita acha. A doutrina espírita não se opõe a nada. A doutrina espírita não é contra a nada. Nós fazemos aquilo que o nosso coração pede, mas o importante é que quando esse coração pede, seja realmente de coração. Então nós sabemos que o cemitério guarda apenas o corpo físico, a matéria física, que serviu instrumento para o nosso espírito passar aqui pelo planeta Terra. Nós precisamos amar o nosso corpo. Precisamos cuidar muito bem do nosso corpo, porque ele é o instrumento para nós caminharmos em direção à nossa evolução espiritual. Porque tem pessoas que não gostam de si próprio. A gente ouve muito isso. Eu não gosto de mim, eu sou feio, eu sou pequeno, eu sou gordo, eu sou alto. Está sempre chegando, companheiros. Vamos aguardar um pouquinho. Sejam bem-vindos. Então, a importância de nos amarmos, o nosso corpo, da forma que nós somos, nos amarmos para poder amar os outros. Quem não se ama, não ama os outros. Porque cada um de nós somos feitos de erros e de acertos. Todos nós. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui no planeta Terra. Se estamos aqui, é porque recebemos a bênção da reencarnação. E nossos pais nos deixaram nascer. Há milhões e milhões de espíritos que querem renascer, alguns não conseguem. E outros vêm e são abortados. Isso é muito comum, meus amigos. Então, quando nós entendermos que a reencarnação é uma bênção que nós recebemos para evoluirmos espiritualmente, os abortos vão acabar. Leva séculos, com certeza, porque tudo é de século em século. Não é de dia para dia, de semana para semana, de mês para mês. Então, as pessoas perguntam sobre levar flores no cemitério. Então nós lemos assim: aqueles espíritos que já têm entendimento de que ali no cemitério está apenas o corpo que serviu de instrumento e agradecer aquele corpo, ficam felizes de serem lembrados. Ficam felizes. E aqueles desencarnados que ainda não entenderam o seu estado de espírito, e milhares deles continuam ali no cemitério. Continuam. Médiuns videntes chegam a ver espíritos sentados em cima do seu túmulo. Isso é comum. Uma ocasião, uma família de Bauru, conhecidos nossos, morreu uma filha do casal, uma filha de 18 anos. E o pai, judiação, inconformado, certamente, com a morte da filha. E ele ia ao cemitério. E ele ficava sentado ali no túmulo da sua filha. Um dia, uma senhora vidente chegou a ele e disse: a sua filha que está sepultada aí, né? Ele foi e olhou para a mulher espantado e falou: mas como que a senhora sabe?
Porque ela está sentada aí do seu lado. A sua filha está aí sentada do seu lado. Quer dizer, agradecendo a visita do pai até o túmulo dela. Mas, na realidade, vamos entender que ela já seria um espírito de maior evolução e que somente vinha ali para consolar aquele pai, para abraçá-lo espiritualmente, embora ele não a sentisse, mas ele ficou ciente pela vidência da senhora. Outros perguntam sobre acender velas. Nada contra, amigos. É como dissemos no começo, nós temos que fazer aquilo que o nosso coração diz para nós fazermos, com sinceridade, com amor. Mas independente das velas, o que é que acende uma luz para o nosso desencarnado? As nossas preces. As nossas preces, quando brotadas no nosso coração, são luzes que se acendem em benefício daquele ente querido. Por exemplo, tem muitas pessoas que vêm nos dizer que vão ao cemitério, mas que passam mal. Voltam mal para casa e perguntam por quê. Então, o que nós aprendemos é que possuímos sensibilidade. Sensibilidade não é ainda mediunidade. É uma sensibilidade de sentir o que nos rodeia. E a pessoa com sensibilidade um pouco mais avançada, indo ao cemitério, a pessoa não passa bem. Porque a sua sensibilidade é motivada por aquele ambiente dos desencarnados. Pois bem, como é que os desencarnados podem se libertar do túmulo, do cemitério, que é a última morada, né? A nossa última morada é o cemitério. Só que não é uma morada permanente. Por quê? Porque o que fica ali no túmulo é o corpo físico. O espírito, se já conseguiu um pouco de entendimento, um pouco de evolução espiritual, ele não fica ali pregado ao seu túmulo. Então vamos explicar os motivos. Por exemplo, a pessoa que aqui na Terra somente se ligou à vida material. Um dos pontos. Aquela pessoa que só praticou o mal. Só guardou em seu coração o sentimento de raiva, de mágoa, de ódio, de vingança. Parte para a morte física. Ele se libertou de tudo isto? Não. Porque o que nós fazemos fica impregnado em nosso perispírito. E este espírito não consegue se livrar do seu corpo físico. Por quê? Porque ele sempre acreditou que morreu, acabou. Morre, acaba. Acredita que nós viemos do nada. E o nada não existe. Existe um Deus de amor, de misericórdia, Criador do universo e Criador de todos nós. Então nós estudamos também que garrinha não perdoa. Nós estudamos também que existem 3 laços fluídicos
que ligam o nosso espírito ao nosso corpo. O primeiro é aqui do nosso coronário, aqui no alto da nossa cabeça. O segundo é o do nosso coração, o cardíaco. E o terceiro é desse lado esquerdo do nosso ventre, que se chama esplênico. Esses 3 cordões fluídicos, quando nós começamos o momento do desencarne, que os nossos amigos, queridos, espíritos e familiares, espíritos do bem, estão ali do nosso lado para desatar. Não é cortar, não. É desatar esses cordões fluídicos. Então, como esse aqui é um dos cordões, o doente perde os movimentos inferiores, perdem o movimento das pernas. Aí fica gelado, a família cobre, a família põe bolsa de água quente, mas nada aquece as pernas do paciente. Por quê? Porque esse cordão fluídico que alimentava esses membros inferiores já foram desatados. São os primeiros. O segundo é o cardíaco. É quando a pessoa perde o movimento das mãos. Quem já assistiu o desencarne de alguém pode lembrar disso. Eu estou dizendo isto com certeza absoluta, porque já assistimos vários desencarnes, inclusive de nossos familiares, nossos pais, e nós sentimos estes acontecimentos, constatamos, averiguamos estes acontecimentos. Desligou o cardíaco, o paciente perde os movimentos dos braços, das mãos. Às vezes, quando chega alguém querido, ele quer erguer a mão, mas não obedece mais, porque esse cordão fluídico já foi desligado. Mas resta este, o do coronário. E esse cordão fluídico, voltando à pessoa má, a pessoa que praticou o mal, a pessoa que viveu como um materialista, só acreditando naquilo que ele vê. E Jesus disse: felizes os que creem sem ver. E eu lhes pergunto, nós, hoje estudantes da doutrina espírita, não precisamos ver para crer. Apesar que os médiuns, videntes, clarividentes, veem. Mas eu lhes digo uma coisa: médiuns, videntes, clarividentes e ainda não acreditam no que veem. Começa a falar, é da minha cabeça. É a minha cabeça hoje que não está boa. Só que hoje, meus amigos, nós vemos crianças com vidência. A semana passada, uma moça nos procurou e contou do filhinho dela. O menino estava na sala, conversando. A mãe chegou e falou: com quem que você está conversando? Ah, mãe, com ele aí. Você não está vendo ele aí? E falou o nome do menino. E descreveu a figura do menino, inclusive uns olhos azuis. Um menino de 7 anos. E a mãe veio apavorada, perguntando o que é isto. Então, hoje, até as crianças conseguem ver. Uma vez um menininho
no centro, e o palestrante lá fazendo a palestra, o menininho olhou para a mãe e falou: mãe, o que é aquela coisa azul em volta daquele homem? O que era isso, meus amigos? Era a aura daquele senhor que estava fazendo a palestra. E essa aura, nós todos temos uma aura. Ela fica aqui, uns 4 dedos, fora do nosso corpo, rodeando o nosso corpo todinho. E pessoas que praticam o mal, que guardam mágoas, ódios, vinganças, a sua aura não é de cor boa. Entendeu? As cores boas da nossa aura são as cores do arco-íris. E as cores negativas nós sabemos quais são. Então nós temos provas de tudo isto. E aquele espírito materializado, ligado aos seus bens materiais, ligado à sua família, ele está ali. Isto são provas evidentes. Sentado em cima do túmulo e o seu cordão fluídico coronário ligando até ao seu corpo que está se decompondo no túmulo. Isto são coisas, meus amigos, que nós estudamos na doutrina espírita. Agora vamos falar daquela pessoa que o cordão do coronário é logo desligado. Outra coisa que as pessoas perguntam assim, falam, tristes, chorando: ah, minha mãe, meu pai, meu irmão morreu na UTI sozinho, sem nenhum de nós ao lado dele. Ninguém morre sozinho, meus amigos. Ninguém. Nem aquela pessoa que praticou o maior mal, ele morre sozinho. Não. Porque os espíritos de verdade e luz, os espíritos bons, abnegados, eles socorrem até aquele mais infeliz, exatamente para desatar os cordões fluídicos. Então, ninguém morre sozinho. As UTIs dos hospitais têm as falanges de espíritos que são encarregados de desatar os cordões fluídicos nossos. Não vamos ter medo de morrer sozinho. Jamais morreremos sozinhos. Então, vamos falar daquela pessoa que caminhou pelo caminho do bem. Porque no planeta Terra só tem 2 caminhos, o do bem e o do mal. A escolha é de cada um de nós. Então eu gosto de perguntar para as crianças: que caminho você está escolhendo, filhinho? Está escolhendo o caminho do bem, amando o papai e a mamãe, amando os seus irmãozinhos, amando ao próximo? Escolha nossa. Então vamos falar daquele que escolheu o caminho do bem. Num dos livros que eu li, disse assim: preste atenção no formato do rosto do desencarnado no primeiro dia da sua morte. O espírito deixou o corpo físico. Preste atenção. E é comum nós olharmos e dizermos: como ele está bem, como ele está bonito, como ela está bonita, que fisionomia calma, tranquila. E aí, no segundo dia, presta atenção, já o rosto tomou uma feição cadavérica. Por quê? Porque é um cadáver que está ali. Então, meus amigos, o dia de finados, para nós que acreditamos na vida após a morte,
Acreditamos que os nossos entes queridos vêm até nós. Para nós, são todos os dias. Porque todos os dias nós oramos, enviamos uma prece de carinho, de amor aos nossos entes queridos. Agora, finalizando, quero contar uma coisa para vocês. Um senhor bom, um grande empresário, bom pai, bom filho, bom esposo, bom caráter, já, talvez uma intuição, colocou seu filho com ele na direção da empresa. Pois bem, certo dia, aparecem umas dores, ele vai ao médico. O médico pede os exames e diz a ele: você tem apenas 6 meses de vida. O que é ouvir isso, né? 6 meses. É um susto. Esse senhor Alfredo, o nome dele. Eu li num romance isso. Ele sai dali do médico e vai para o bar beber. Ficou ali o dia inteiro bebendo. Anoiteceu, ele saiu cambaleando pela rua, encontrou um semelhante seu, um senhor também embriagado, e um segurando o outro. Esse senhor convidou ele, entraram assim num beco na rua, e ele adormeceu ali. A sua família, desesperada em casa, procurando nas delegacias, e não tinha notícia dele. No dia seguinte ele acorda e vai para casa. A família assustada, e ele mais assustado ainda, porque ele não queria contar para sua esposa e para os seus filhos que ele tinha apenas 6 meses de vida. Mas a gente lê também, meus amigos, a gente estuda, que Deus sempre nos dá uma chance. E Deus deu uma chance para esse Alfredo. Um amigo dele, espírita, praticante, disse, ele contou para esse amigo, para a única pessoa que ele contou, que ele tinha 6 meses de vida. Aí o amigo falou para ele: vamos ao centro comigo. E ele foi. E começou a frequentar a casa espírita e participou de tratamentos espirituais que todas as casas espíritas proporcionam. E ele melhorou. A sua voz voltou ao normal, as suas dores do abdômen passaram, e ele se tornou uma outra pessoa. Passou a acreditar em Deus e passou a acreditar na vida após a morte. A morte, o túmulo, é apenas uma porta que se abre. Uma porta para nós sairmos desta vida e entrarmos na vida espiritual. É ali, a porta do túmulo, a última morada que tem uma porta de saída. Se nós quisermos sair, bem entendido. Como eu disse há pouco, aqueles que não querem se desligar do corpo, ficam ali e não abrem a porta de saída para a verdadeira vida. Veja bem, meus amigos. E esse seu Alfredo começou a estudar a espiritualidade, passou a contar para a família dele
o que estava acontecendo, mas como ele estava tão bom, as dores tinham passado, a sua voz estava boa, não acreditaram nos 6 meses do médico. Realmente, o médico deu 6 meses, mas Deus, nessa chance que o deu mais 6 meses de vida. Para que foram esses outros 6 meses? Para ele ter a chance de conhecer que a morte não existe, de certificar-se de que o corpo é apenas um instrumento e que o espírito é imortal e é uma individualidade. O espírito não se divide. É uma personalidade que não se divide. É imortal. E essa imortalidade é que nos dá a chance de voltarmos ao planeta Terra, mediante o nosso merecimento, renascer neste abençoado planeta Terra. Plano, sim, de dor e lágrimas, de sofrimentos, mas está vindo devagar, nas chances que Deus vem dando, espíritos luminares descendo ao planeta Terra e nos orientando. E a literatura espírita aí em todas as bancas para nos instruir. E Allan Kardec nos disse: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. E como é que nós vamos nos instruir? Lendo e frequentando a casa espírita, que nos traz só alegria, só felicidade, porque nós jogamos fora os nossos preconceitos. Eu vou morrer. O que vai ser de meus filhos? O que vai ser de minha esposa? O que vai ser de meu marido? Ninguém está perdido. Todos nós somos abençoados por Deus e por Jesus, nosso Mestre. E esse seu Alfredo, quando chegou, venceu os 6 meses de vida do médico, todo mundo feliz. O médico estava enganado. Ele voltou ao médico e o médico disse a ele: agora eu não entendo nada. Que a teoria do médico era uma, mas a teoria de Deus era outra. E ele teve a chance de mais 6 meses de vida e partiu acreditando na vida futura e acreditando que ele não veio do nada e que ele não ia cair no nada e que ele é imortal. Então vamos ter esse Alfredo como exemplo de vida para nós. Porque hoje a gente ouve muito isso, que os médicos falam e não deviam falar, porque só põe medo na pessoa. Um grande abraço, amigos, que os nossos queridos que estão na espiritualidade e que vêm para perto de nós, nos abraçar, nos acariciar, nada contra ir ao cemitério. Aqueles que se sentem bem, aqueles que gostam de ir lá prestar essa homenagem, façam de coração. Não façam por obrigação. Hoje eu vou ao cemitério porque é obrigado a ir. Não façam isso. Se for ao cemitério, vão de coração. Se levar aquela flor, ilumina aquela flor com fluidos benéficos e que cheguem até aquele ente querido. Se acender uma vela, que esta luz ilumine o teu caminho. Esses são os pensamentos positivos que nós devemos ter. Um grande abraço, um bom domingo e vamos ser felizes.
A felicidade é um direito de cada um de nós. Vamos ser felizes. Nas mínimas coisas, vamos encontrar a felicidade. Um bom dia, meus amigos, e um abraço. Vamos elevar os nossos pensamentos às alturas infinitas, rogando humildemente a este Deus de amor, de misericórdia, a este Jesus, nosso querido amigo de todos os momentos, que nos carrega nos seus braços nos momentos mais tristes da nossa vida. E ele diz: vinde a mim, todos vós que sofreis, porque eu vos aliviarei. Ó Jesus, nós te amamos e contamos com você em todos os momentos da nossa vida. Parabéns a todos esses espíritos queridos que se libertaram da vida material e estão vivendo a plenitude da vida espiritual. Parabéns. E aqueles que não despertaram ainda, aceite o nosso convite. Despertem o mais breve possível para viver a verdadeira vida de amor e de paz. Um abraço a todos. Despedem-nos em paz, amigos queridos, até uma próxima oportunidade. Que assim seja.